Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao módulo 1, KPIs de compras, que faz parte do curso Operação e Gestão de Compras. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente nesse novo formato de curso que chegou para ficar. Nosso curso é 100% digital e queremos te oferecer uma experiência muito agradável e um conteúdo de muita qualidade. Esperamos que você goste do curso, mas principalmente que ele faça diferença para você e te ajude a avançar na sua carreira em compras. Vamos lá? Iniciando então esse módulo, nós vamos falar sobre o que você vai aprender. Esse módulo 1 é dividido em 5 partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre o que são os KPIs. Na parte 2, por que criar KPIs? Na parte 3, como definir os melhores KPIs? Na parte 4, falaremos sobre os KPIs em detalhes. E na parte 5, as ações a partir dos resultados dos KPIs. E eu vou mostrar para você um vídeo bônus apurando e reportando os indicadores. É o vídeo de uma planilha, um vídeo completo de uma planilha em Excel, com os dados de compras e a transformação desses dados nos indicadores. Tá? Então essa planilha ela vai vir no final do curso, fazendo mais ou menos um resumo de tudo que a gente vai aprender aqui nesse módulo 1. Módulo 1, KPIs de compras. Parte 1. O que são os KPIs? O KPI é uma sigla em inglês para Key Performance Indicator. Traduzindo para o português, significa indicador-chave de desempenho ou indicador-chave de performance. O KPI é uma ferramenta de gestão para medição e apuração do nível de desempenho e sucesso de uma organização, uma empresa, um processo ou um departamento, indicando os resultados em relação aos objetivos pré-definidos. Para nós, em compras, o KPI é uma forma de monitorar um processo. Nós temos vários processos em compras e pode ser que, em um determinado momento, a gente precise começar a monitorar esses processos para que todos atinjam uma meta específica, para que o resultado do departamento, o desempenho do departamento melhore. Por exemplo, a gente tem entrega de nota fiscal do fornecedor. Então, vamos supor que a gente esteja com muitos problemas de atraso, então a gente pode definir o monitoramento das entregas feitas pelo fornecedor e colocar uma meta. Então, qual é o processo? O processo é a entrega da nota fiscal pelo fornecedor, na data. Qual é a meta? A meta é atingir 90% de pontualidade. Então, o KPI sempre tem que ter um processo que vai ser medido e uma meta. Então, em compras, a gente pode definir este processo de pontualidade na entrega, a gente pode definir qualidade, uma série de KPIs diferentes para fazer uma medição conforme aquilo que a gente está precisando. Mas o importante é sempre reforçar. Tem que ter um processo e tem que ter uma meta para a gente poder implementar um KPI. Então, como a gente falou, existem diferentes categorias de indicadores. Em compras, nós temos indicadores de qualidade, indicadores de atraso, indicadores de redução de custos, indicadores de divergência de preço. Esses são os mais usuais, os mais importantes para a área de compras. Mas a gente também pode colocar, por exemplo, criar um indicador de quantidade de ordens de compra para um mesmo fornecedor. Se a gente perceber que está sendo emitida muita ordem de compra semanalmente, por exemplo, para um mesmo fornecedor, a gente pode criar um indicador, estabelecer uma meta e monitorar para que se atinja essa meta. Porque o KPI não é só você estabelecer o processo, a meta e monitorar. Você tem que tomar determinadas ações a partir do resultado que vai apresentando. Isso nós vamos ver mais para frente no curso. Mas você pode criar um indicador, por exemplo, de ordem de compra, você pode criar um indicador, por exemplo, de quanto tempo a requisição de compra vai se transformar numa ordem de compra, você pode definir uma quantidade de dias limite que tem para fazer isso aí, qual prazo que tem para enviar a ordem de compra para o fornecedor, enfim, vários processos podem ser medidos, mas o importante é verificar aqueles que estão apresentando o maior problema e implementar, fazer a medição, verificar o atingimento da meta e tomar as decisões. Né? Então, a gente tem todos esses tipos de indicadores. Então, cada empresa pode definir os melhores indicadores conforme a sua operação e o que ela vai querer medir. Né? E, a partir dessas medições, nós temos algumas formas de demonstrar esses indicadores. Né? Por exemplo, esse primeiro gráfico aqui, indicador de progresso, pontualidade em 90%. Vamos usar como exemplo, né, a pontualidade. Alguns chamam esse gráfico de velocímetro também. Ele pode nos mostrar em que situação nós estamos, né? Num mês, num período, ou pode ser a média do departamento de compras entre todos os fornecedores.
A gente pode escolher. O gráfico ao lado é um gráfico indicando a evolução. Então, o fornecedor A, ele começou, por exemplo, com uma pontualidade em um pouco menos de 75, ele subiu um pouquinho, depois chegou a 75, foi a alguma coisa mais próximo de 100, chegou bem próximo de 100 e se manteve, né, ao longo desses 6 meses. Então, é uma forma de verificar a evolução do fornecedor, né? Você faz o KPI, você monitora o processo, define a meta, você apura o resultado e aí você vai tomando as ações. Então, você vai percebendo que ele vai evoluindo, né? Então, as ações vão dando resultado mês a mês. De uma forma até um pouco lenta, né? Porque se você for apurar no final de 12 meses, você pode ter problemas, né? De não conseguir ter uma meta melhor. Então, às vezes, esse gráfico indica, por exemplo, que as ações teriam que ser mais rápidas, né? De forma mais incisiva, para que a meta fosse atingida logo no segundo mês, logo no mês de fevereiro, e não fosse evoluindo de uma forma um pouco mais lenta. Mas é uma forma de demonstrar. Nós temos também outros tipos de gráfico que demonstram o KPI, como, por exemplo, à esquerda, o gráfico indicando o valor apurado. Vamos supor que cada fornecedor, cada uma dessas coluninhas, signifique um indicador. Pode ser um indicador de atraso, pode ser um indicador de qualidade, pode ser um indicador de divergência de preço. Então, cada um dos fornecedores avaliados aqui, você vai perceber o número, o atingimento da meta de cada um deles. E isso pode ser feito por mês. Então, vamos supor que esse gráfico aqui representa o mês de janeiro e cada um dos fornecedores monitorados está apresentando um número específico no indicador apurado, né? E aí, ao lado, o gráfico de pizza, né? O gráfico indicando a distribuição, a gente pode, por exemplo, pegar esse gráfico para indicar quais os fornecedores que estão tendo mais atraso em relação às ordens de compra entregues. Então, a gente pode perceber que o fornecedor C, aqui embaixo, com 31,6, é o que está tendo mais atraso, é o que precisa de mais trabalho sobre ele. O fornecedor D é o que tem apresentado menos atrasos, né? Então, são formas de a gente mostrar o KPI, e que a gente vai ver mais para frente, explorar um pouco mais a construção deles, a tomada de decisão a partir deles, mas é bom vocês entenderem como demonstrar, né? A gente tem que demonstrar, mas principalmente tomar as ações. Módulo 1, KPIs de compras, parte 2. Por que criar KPIs? Nesse curso, nós separamos para você 5 motivos que nós julgamos serem os principais motivos para a criação de KPIs na empresa toda e no departamento de compras também. Então, vamos lá. O motivo número 1, para monitorar a evolução do resultado em tempo real. O 2, para ter uma ferramenta que permite ações preventivas e a imediata correção de rumos. O 3, ter uma ferramenta de comunicação de fácil compreensão para toda a empresa. O 4, para aumentar a confiança nos processos da área, porque indicam a evolução rumo à meta. E o 5º e último motivo, para aumentar a lucratividade da empresa. Então, nós vamos agora falar com um pouco mais de detalhes de cada um desses 5 motivos que nós julgamos serem os mais importantes para a criação de KPIs. Motivo 1, para monitorar a evolução do resultado em tempo real. O que a gente quer dizer com isso? Os indicadores são monitorados normalmente por períodos de 12 meses. Você pode escolher um período de quinzenal, semanal, bimestral, trimestral, mas normalmente eles são monitorados mensalmente. O ano fiscal brasileiro ele tem 12 meses de janeiro a dezembro, então cada mês você apura o resultado. E quando você apura o resultado do mês, você fica sabendo, em tempo real, como a gente chama, como poderá ser o resultado consolidado de 12 meses. Isso quer dizer o quê? Que se você deixar para apurar o resultado num período mais longo, os problemas que foram acontecendo anteriormente, você não corrigiu a tempo. Então, você vai ter uma repetição de problemas. Quando você monitora o resultado mês a mês, no ano fiscal de 12 meses, a gente diz que você está apurando o resultado em tempo real. Porque no momento em que você verificou aquele mês que teve aquele problema, você já teve condições de saber qual é e já tem condições de ir atrás para a solução do problema. Que daí a gente passa para o segundo motivo, que é ter uma ferramenta que permite ações preventivas e imediata correção de rumos. Então, vamos imaginar, se o resultado apurado no mês é ruim, é possível saber os motivos e corrigir os rumos para que nos meses seguintes não se repita a baixa performance. Então, através do indicador, você descobre que o resultado está ruim. E aí você vai buscar as maneiras de corrigir esse resultado, né? Por isso que é importante você ter. Porque você descobrindo, se você não tem a informação, ela não vai gerar uma ação. Se você tem a informação,
você vai poder tomar as ações para resolver os problemas, né? E aí, no mês seguinte, por exemplo, em fevereiro, você não vai ter mais o problema, porque você já corrigiu ele por conta do resultado que você apurou no mês de janeiro, né? Então, no fevereiro você não vai ter mais, e assim por diante, até completar os 12 meses do ano. Um terceiro motivo é ter uma ferramenta de comunicação de fácil compreensão para toda a empresa. Isso quer dizer o quê? Os indicadores, eles permitem divulgar de forma objetiva, padronizada e eficiente sua performance periodicamente. Ou seja, o indicador, ele é uma ferramenta de fácil comunicação do objetivo, de fácil compreensão, porque é uma ferramenta simples, uma informação simples, como a que nós falamos anteriormente na parte 1, sobre aqueles gráficos. Aqueles gráficos que você pode fazer, eles mostram ali, o fornecedor tal teve um desempenho de tal no mês tal. Então é simples, não tem. Se o indicador é, por exemplo, pontualidade na entrega, então o fornecedor A, ele atingiu 90% da pontualidade na entrega e a meta é 90%. Então, está feita a comunicação de forma simples, objetiva e direta. E aí a gente parte para o quarto motivo, que é muito importante, porque ele está vinculado a justamente essa comunicação. Quando você faz a comunicação, você aumenta a confiança nos processos da área, porque os KPIs indicam a evolução rumo à meta, né? Então, vamos supor, saber que os objetivos são atingidos mensalmente reforça a confiança de que a equipe vai atingir as metas anuais da empresa. Então, quando você monitora, você corrige, você apura, você atinge, você faz o gráfico, você comunica para as outras áreas. Então, isso reforça a confiança, mas não só das outras áreas, reforça a confiança internamente também, desculpa. Então, o comprador, a compradora que está monitorando esses indicadores, ele vai comunicar para o gerente o atingimento da meta, a boa performance, o gerente vai comunicar para o diretor ou para o presidente vai comunicar para a empresa toda. Então, é uma cadeia de comunicação entre todas as áreas, todos os níveis gerenciais, né, que vai trazer tranquilidade, tanto para a equipe, para o trabalho da equipe de compras, né, que você fica mais confiante quando você está trabalhando dentro dos objetivos, mas ele vai levar confiança para as outras áreas. Imagina que o departamento comercial, ele vai ver lá o departamento de compras atingindo todas as metas periodicamente, ele vai ficar tranquilo de que o produto vai ser entregue para o cliente dele sem atraso, sem problema de qualidade, né, na quantidade correta. O PCP não vai ter problemas de reprogramação da produção por falta de material fora da qualidade, enfim. Todas as áreas que estão relacionadas a compras, elas vão ter mais confiança e mais tranquilidade por conta do resultado estar sendo positivo, né? E esse resultado é demonstrado através dos KPIs. E, por último, mais ou menos importante, para aumentar a lucratividade da empresa. Isso é muito significativo. Lucratividade é o ganho de uma empresa em relação à atividade que ela desenvolve, né? E é apurado dividindo o lucro líquido pela receita bruta. E o lucro líquido, para você apurar o lucro líquido, você pega a receita e tira todas as despesas. Despesa com imposto, mão de obra, matéria-prima, materiais indiretos, os custos de administração, salários, enfim. Aí você apura o seu lucro líquido. Quando você trabalha de forma positiva, atingindo as metas, você está fazendo o quê? Você está evitando o custo com retrabalho, você está evitando um eventual custo por parada de máquina, uma reprogramação, um custo para você fazer o produto de novo, o produto para o cliente de novo, porque a matéria-prima veio errada, né? Chegou errada, então o produto não chegou, não ficou na qualidade devida. Então, todas essas ações, elas contribuem para o aumento da lucratividade, porque um processo funcionando, um fluxo de trabalho funcionando de forma contínua, sem interrupção, sem nenhum tipo de despesa extra durante esse processo, aumenta a lucratividade da empresa. Por isso que é muito importante você ter o KPI. E esses são os 5 principais motivos que nós identificamos que você deve ter em mente para poder falar sobre implantação de KPI na sua empresa. Tá legal? Módulo 1, KPIs de compras. Parte 3. Como definir os KPIs de compras. Bom, na parte anterior, nós vimos os 5 principais motivos para se implementar um KPI. Agora, nessa etapa, nós vamos também aprofundar sobre um outro motivo, né, importante para se criar indicadores-chave de desempenho e também
as etapas, né, para se definir os indicadores-chave e o que definir para cada um deles, né? Então, primeiramente, a gente precisa entender que decidir pela utilização de KPIs é uma ação estratégica da empresa. É uma decisão a nível, né, da diretoria, estratégica, porque ela significa, né, que a empresa quer ter um maior controle sobre os aspectos da produção, sobre todos os processos, né? Por exemplo, um maior controle sobre os custos de aquisição de produção e venda, um maior controle sobre os prazos para aquisição, produção e entrega, controle sobre a qualidade dos produtos recebidos e, consequentemente, produzidos, né? Controle sobre retrabalhos gerados por erro de fornecedores, reprogramações ou paradas de produção e controle sobre o engajamento dos fornecedores, né? Engajamento com os objetivos da empresa. Então, esses controles, eles são estratégicos, eles visam o quê? Que manter o fluxo contínuo de produção, manter o processo contínuo desde a chegada do material até a entrega para o cliente, né? Claro que existem outras formas de controle de processo dentro da própria produção, mas aqui nós vamos falar dos indicadores-chave, e aí, por isso que cada departamento pode ter o seu, deve ter o seu, né? E aqui a gente vai manter o foco em compras, e fazendo esses controles, né, tendo um monitoramento, por exemplo, dos custos de aquisição, não vai haver problema de aumentar o seu custo final de venda, se você está comprando no custo correto. Se você tem o prazo, né, cumprido pelo fornecedor, você não vai ter problemas no prazo de produção e, consequentemente, no prazo de entrega. Se a qualidade dos produtos está sendo obedecida conforme a especificação negociada, você não vai ter problema com os produtos produzidos, né? Os retrabalhos também não estão acontecendo por erros do fornecedor, você tem um fluxo contínuo, né? Reprogramações também, engajamento do fornecedor também, ou seja, se o fornecedor está atendendo aquilo que você precisa, você solicita e ele faz a correção, faz o ajuste, você tem um fornecedor engajado que vai te dar confiança. Então, os indicadores, eles permitem que a gente controle isso, né? Além de outras ferramentas que existem para controlar dentro da empresa, mas os indicadores, eles têm condições, eles permitem que a gente monitore, a gente identifique um problema, né, e a gente tome as ações como a gente falou anteriormente, né? Então, ele permite esse controle. Estrategicamente, a empresa começa a operar de uma forma muito mais fluida, o processo mais fluido, sem interrupções. Então, para definir o indicador, né, pensando nesse movimento estratégico, a gente tem que entender, a empresa tem que entender que vai ser uma atividade em equipe. Os KPIs, eles devem ser criados e implantados através de ações conjuntas entre todas as áreas, ou departamentos da empresa, como queiram. Todas as áreas devem ter definidas as suas políticas de registro e disponibilização das informações, e essas políticas devem ser de conhecimento e ter aprovação de todos. Todos os gestores de todas as áreas, todos os funcionários, enfim. É uma atividade que tem que envolver a empresa toda, né? Porque vão existir áreas que vão fornecer informações e áreas que vão utilizar essas informações para apurar o resultado do seu indicador-chave de desempenho. Por exemplo, compras vai depender muito do pessoal do recebimento, que vai registrar o recebimento de uma nota fiscal com o preço, a quantidade, a data, tudo certinho no sistema, para que depois compras pegue essa informação e monitore e transforme ela no seu indicador-chave. Nós vamos ver isso no final do curso, né? Mas você vê a dependência, né? Compras depende do departamento de recebimento. Se ele não fizer essa parte dele, ou se ele fizer de forma inadequada, como, por exemplo, juntar todas as notas e lançar todas elas na sexta-feira, né? Junta as notas da semana e lança na sexta. Essa informação não vai ser correta para compras, né? Então, o lançamento tem que ocorrer na data em que a nota fiscal chegou, no preço que ela chegou, na quantidade que ela chegou, na qualidade que ela chegou. O pessoal da qualidade também vai ser responsável por informar compras se o produto está na qualidade, está na especificação correta ou ele está não conforme. Registrar isso. E também, o pessoal de TI, por exemplo, de informática, vai ter que parametrizar o sistema, o ERP ou o conjunto de planilhas que a empresa possa estar usando, para que compras consiga o relatório necessário para construir o indicador-chave, né? Então, o relatório tem que trazer as informações que foram registradas pelo recebimento, pela qualidade, dependendo do indicador que você escolher, né? Então, você vê, tem que existir uma cooperação entre todas as áreas, porque compra sozinho ou qualquer departamento sozinho não vai conseguir trabalhar com o indicador, porque ele sempre vai depender de informação de outras áreas.
Então é importante a empresa ter isso em mente na hora de fazer a implantação de indicadores-chave de desempenho. Então, agora trazendo para compras, para a nossa realidade de compras, né, a gente tem que entender que o monitoramento vai ser sobre um processo. Então, se eu quiser definir a pontualidade da entrega, que a gente está usando esse exemplo constantemente, a pontualidade na entrega, ela é definida através do processo de recebimento da nota fiscal. Então, eu vou ter que monitorar aquele recebimento, para eu poder entender qual foi a pontualidade. A mesma coisa, a qualidade, eu vou saber como que está, qual é o resultado do desempenho do meu fornecedor em relação à qualidade, a partir da informação gerada pelo processo de verificação feito pelo pessoal da qualidade. Então, o pessoal da qualidade vai inspecionar o produto, verificar se ele está de acordo com a especificação e gerar uma informação que nós vamos utilizar. Então, é sempre um processo, né? E aí nós vamos definir nesse processo a meta que a gente quer atingir. Então, a partir da negociação com o fornecedor, compras, ela tem, falando especificamente agora de compras, né? Nós não vamos falar de indicadores de outras áreas, porque nós somos de compras. Então, a partir da negociação com o fornecedor, nós temos 7 principais processos em compras. Então, quando você negocia com o fornecedor, você tem lá, você desenvolveu o fornecedor, você negociou o item, definiu o preço, prazo de entrega, quantidade, lote, o frete, os custos de frete, enfim. Aí você colocou tudo isso no sistema ERP ou no sistema de planilhas, e a partir de agora você vai esperar a demanda. Então, quando chega a demanda para comprar o item, o pessoal de materiais, de planejamento, vai gerar uma requisição de compras. Então, o primeiro processo é transformar a requisição de compra em ordem de compra, que é o que a gente coloca aqui na nossa listinha. O segundo processo é enviar a ordem de compra para o fornecedor. O terceiro processo, confirmar o recebimento da ordem de compra junto ao fornecedor. O quarto processo, acompanhar a entrega, que é o famoso follow-up que toda área de compras conhece. Esses quatro processos, eles estão diretamente vinculados a compras. Aí a gente parte para os 3 últimos, que são receber a nota fiscal na data e na quantidade solicitada, na ordem de compra, receber a nota fiscal com preço unitário e condição de pagamento, né, conforme a ordem de compra, e receber o produto conforme a especificação negociada. Esses 3 últimos processos eles vão depender do fornecedor e do recebimento da área de qualidade. Então, você vê essa interligação que a gente está falando. Internamente, as outras áreas vão ser responsáveis por isso. Então, normalmente, os 4 primeiros, a área de compras pode escolher fazer indicadores para eles ou pode definir como uma política, né, um procedimento de trabalho. Ou seja, todos os profissionais de compras têm que transformar a requisição de compra em uma ordem de compra em um dia, por exemplo. Tem que enviar a ordem de compra no mesmo dia, confirmar o recebimento no mesmo dia do envio da ordem e acompanhar a entrega, fazer o follow-up 3 vezes por semana. Isso aqui pode ser definido como um procedimento sem ter necessidade de fazer um acompanhamento através de indicadores. Mas se a empresa quiser, se o departamento quiser colocar algum indicador, ele pode, né, verificar se todas as ordens de compra estão sendo realmente enviadas no mesmo dia, se ela foi emitida em um dia, né, e ela foi transformada a requisição em ordem de compra em um dia apenas, né, pode ser feita essa medição. Mas, normalmente, se faz um procedimento para se definir que tem que se trabalhar dessa forma. Agora, os 3 últimos, como eles são, a gente depende de outras áreas, então a medição já se torna mais importante. A medição já é mais importante porque a gente vai monitorar, e em alguns casos pode ser que a ordem de compra chegue na data atrasada e você nem fique sabendo se você não tiver um indicador. Se ninguém reclamou, né? Uma empresa que está meio desorganizada, ela recebe a nota fiscal na data errada, avisa só o pessoal da produção que chegou, deixa a nota lá, lança ela no final da semana, teve divergência de preço, ninguém avisa ninguém, se o preço veio menor, o pessoal aceita e fica por isso mesmo, se veio maior, deixa parado lá, enfim, é uma empresa que está meio desorganizada, ela trabalha dessa forma. Agora, se você está organizado, se você tem os seus indicadores, você vai ser informado que isso aconteceu, né? Você vai ser informado que durante o mês, né, você teve essas ocorrências em relação ao fornecedor A, B, C ou D. Então, você faz o monitoramento e você acompanha. Porque as 4 ações primeiras estão dentro do departamento. As outras 3, as 3 últimas, elas estão fora, né? Então, para você saber que teve problema, você precisa ter um resultado, uma ocorrência registrada. E aí é que entra o papel do indicador de forma prática. E também, para você pegar essa informação e você cobrar do fornecedor.
né? Você cobrar uma atitude do fornecedor, você resolver o problema com o fornecedor para que ela não ocorra de novo, como a gente vem falando desde o início, né? Você tem que tomar as decisões para que ela não ocorra. Né? O fornecedor atrasou, você tem que imediatamente ou dentro daquele, depois da apuração do resultado, você já tem que ir falar com ele, falar, olha, isso não pode acontecer mais. Não é isso aqui, não é o indicador, não é só para mostrar que você não está cumprindo, é para dizer que você tem que cumprir o que foi definido, senão você passa a ser um fornecedor que não interessa mais para a gente. Então, essa ferramenta é para isso, não é só para registrar e para você saber que atrasou A, atrasou B, deu divergência de preço, deu divergência de quantidade, de qualidade. É para simplesmente resolver. Tá legal? Então, a gente definiu, pode ter, na sua empresa podem ter mais processos, podem ter processos diferentes desse, mas o importante é verificar se é necessário realmente monitorar o indicador ou se você pode transformar em procedimentos, né, para que os profissionais cumpram o procedimento conforme definido. Então, definidos os processos, agora a gente vai passar para a terceira parte. Então, a gente tem a parte da estratégia, né, a decisão estratégica, a gente tem o trabalho em equipe entre todas as áreas, todos os gestores. Trazendo para compras, a gente definiu quais processos a gente vai fazer. Agora a gente vai definir quais itens a gente vai monitorar. Então, o processo é a pontualidade na entrega. Né? Então, o processo é o registro da nota fiscal. Desculpa, o indicador-chave é a pontualidade na entrega. O processo é o registro do recebimento da nota fiscal. Agora, qual item que nós vamos verificar? Em compras, é mais comum se verificar as matérias-primas, da curva A, da curva B, da curva C, todas elas, né? É o mais comum. As matérias-primas, porque as matérias-primas impactam diretamente no produto final para o cliente, impactam diretamente no processo produtivo, impactam diretamente no custo, né? Impactam diretamente na qualidade do produto que vai ser entregue para o cliente. Já os outros itens, como indiretos, materiais auxiliares de produção, itens de manutenção, material de consumo, eles já não têm um impacto tão direto assim. Você pode monitorar itens indiretos de grande valor ou quantidade, né, para ter um controle melhor sobre o que está acontecendo com os indiretos. Se você tem um item de um material auxiliar de produção que pode gerar um problema na produção, né, e, consequentemente, um problema com o produto do cliente, você pode também incluir ele no monitoramento, para saber o que está acontecendo. Lembra que a gente falou anteriormente que se trata de uma comunicação? Os indicadores são uma forma de comunicação entre as áreas, porque se ninguém da área de produção avisa que está tendo problema com aquele material auxiliar de produção, a gente não vai ficar sabendo. Então, uma vez que a gente identificou alguma necessidade de ter uma informação, a gente pode colocar um indicador ali também. Mas, normalmente, se usa para as matérias-primas, todas elas, ou da curva A ou da curva B. Esse é o mais comum. Aí, definindo quais são os itens, a gente vai definir quais as metas dos indicadores. Então, o indicador de pontualidade na entrega, a gente fala, nós vamos escolher no nosso exemplo aqui do nosso curso, o OTIF, que é uma sigla em inglês, On Time in Full, que traduzindo, no prazo e na íntegra. Né? Ou seja, entregue no prazo e na sua quantidade total. Então, vamos supor que no nosso exemplo aqui, a gente vai definir a pontualidade de 90% nas entregas e 100% da quantidade. Significa que o fornecedor tem uma margem, né? Que, aí pensando no fornecedor, né, porque esse indicador está vinculado ao fornecedor individualmente, cada fornecedor vai ser avaliado, a gente vai ver isso no final do curso, e você dá uma margem para ele, então define 90%, já a quantidade tem que ser 100. Né? Um outro indicador no processo, indicador de qualidade, a gente escolhe o PPM. O PPM é um indicador bastante utilizado em compras, ele vem da química. Vocês podem pesquisar na internet, tem algumas informações sobre o PPM na área química, mas ele é muito utilizado em compras. E como que a gente utiliza ele? A gente define um número de PPM, um número de partes por milhão. Né? Então, no nosso caso aqui, nós definimos que é 1.500 no mês. Então, o fornecedor tem que ter um PPM de igual ou menor que 1.500 no mês, cada mês. O que significa isso? Significa que 0,15% do que for recebido pode apresentar algum defeito. Então, vamos supor que, no nosso exemplo, que o fornecedor recebeu 10 mil peças, desculpa, o fornecedor entregou 10 mil peças dentro do ano, só 15 podem estar não conforme. É uma meta bastante agressiva, mas deve ser assim mesmo. O ideal seria 0. Né? Não pode ter nada fora do especificado. É o que acontece com muitos fornecedores, mas, de qualquer forma, você define essa meta
e ela vai trazer a informação para você, ela vai te comunicar no final do período quem teve problema e quem não teve problema. Muitas vezes você fica sabendo do problema imediatamente que o pessoal te avisa, né? Recebimento, qualidade, avisa, aconteceu tal coisa, assim, às vezes você tem que tomar alguma providência. Mas o fato é que o indicador ele vai somar essas ocorrências ao longo do mês todo, e depois você vai ter o resultado consolidado para tomar as decisões e as providências que não foram tomadas ao longo do mês. O preço da nota fiscal divergente com o preço da ordem de compra é importante também. Então, você pode definir uma meta de 100%. 100%, ou seja, não pode ter nenhum erro. Isso é importante para evitar retrabalho. Isso evita muito retrabalho, evita parada de nota fiscal no recebimento por estar com preço divergente, evita problema no histórico de preço do fornecedor. Então, é importante você ter isso registrado. Quando o preço vem a menor, pode até ser que o recebimento passe direto e registre a nota, e você vai ficar sabendo disso quando você apurar o resultado. Aí você vai tomar uma ação e falar para o fornecedor, olha, não quero preço menor também. Aconteceu aqui nessa nota, nesse dia, foi registrado e tal, então eu preciso que você resolva. Então, é importante, eu fico sempre reforçando isso, que a gente precisa tomar as ações em relação aos indicadores, não só ver o número final. Tá legal? Então, nessa parte, a gente falou sobre a decisão estratégica da empresa, o controle que a empresa quer ter mais detalhado sobre os processos, para deixar o processo de produção sempre fluido, não ter custos extras, aumentar a lucratividade por conta disso, o trabalho em equipe que tem que ser feito para colocar os indicadores em funcionamento, né? Aí trazendo para compras os processos de compras que a gente pode monitorar, depois os itens que a gente vai monitorar dentro de cada processo, e agora as metas aqui, né, com os indicadores, um indicador de pontualidade, um indicador de qualidade, um indicador de preço. Tá legal? E aí, na próxima parte, nós vamos ver alguns indicadores em detalhes. Módulo 1, KPIs de compras. Parte 4, os KPIs em detalhes. Agora, nessa parte, nós vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre os 3 principais indicadores-chave de desempenho para compras, que nós até já falamos anteriormente de forma mais superficial. Os 3 principais KPIs que nós queremos abordar são o OTIF, o PPM e a divergência de preço na nota fiscal. Começando pelo OTIF, On Time in Full, né, que é a sigla em inglês para On Time in Full, significa no prazo e na íntegra. O objetivo desse indicador é medir a pontualidade da entrega da ordem de compra de um item em sua quantidade total. Então, esse é o objetivo que até a gente já comentou anteriormente, mas é medir a pontualidade na entrega. E a pontualidade, cada empresa, cada departamento de compras vai definir aquela meta que nós conversamos, que pode ser de 80%, de 90%, de 100%, de 95%. E aí, para calcular esse indicador, nós vamos precisar das informações registradas no ERP e em algum sistema de planilhas parametrizado pelo pessoal do TI. E a forma básica para calcular é 100 menos o total de linhas do item em atraso, dividido pelo total de linhas do item, vezes 100. Essa fórmula é um modelo de fórmula, você pode usar algum outro tipo de fórmula, se você estiver utilizando uma planilha Excel, tem algumas fórmulas diferentes que você pode utilizar, baseadas nessa fórmula, que vão dar o mesmo resultado para você. Mas aqui nós estamos dando como exemplo essa fórmula, porque ela é bem simples e fácil de entender. Então, a gente tem que dividir o total de linhas do item em atraso pelo total de linhas do item. Pensando que o acompanhamento e o monitoramento vai ser sempre feito pelo item. Então, você tem o fornecedor, e cada fornecedor tem um item que você compra dele. Então, o item vai ser sempre monitorado. Se você tem 5 itens por fornecedor, 1 item por fornecedor, 20 itens por fornecedor, não importa. Você vai fazer o monitoramento por item. Então, vamos pegar como exemplo uma ordem de compra de um fornecedor, que você emitiu ela com 5 linhas do mesmo item. Uma para entrega no dia 10, outra no dia 20, outra no dia 15, outra no dia 30, entendeu? Cada uma com uma data diferente, uma quantidade diferente, mas de um mesmo item para um mesmo fornecedor. Então, você vai verificar, quando a ordem de compra for recebida, quando a nota fiscal, for recebida lá no recebimento, e ele for registrar a entrada dessa nota fiscal, se tiver alguma divergência na data, o sistema vai registrar essa divergência. Então, a data era dia 10, chegou no dia 11, vai estar registrado lá que a data de entrada da nota foi dia 11. A mesma coisa para a quantidade.
Se a quantidade era 100 e ele registrou lá 101 ou 99, vai ficar registrada a quantidade também. Né? Ali naquele momento você vai tomar alguma providência, o fornecedor talvez mande uma nota fiscal complementar, ou você devolva a quantidade, né, e ele mande uma nova nota, enfim, vai ter um ajuste que vai ter que ser feito naquele momento, mas vai ficar um registro de uma ocorrência no sistema de que tem uma quantidade divergente da nota fiscal. Do mesmo jeito que a data também foi recebida numa data diferente, ou uma data anterior ou posterior à data que estava registrada na ordem de compra. Então, é só você fazer essa conta a partir da informação que o sistema ERP vai te fornecer. Tá? Então, por isso que é importante, como a gente falou anteriormente, todos os departamentos estarem alinhados nesse projeto de indicadores-chave de desempenho, porque o pessoal do TI vai ter que parametrizar o sistema ERP ou o sistema de planilhas, de forma que essas informações possam ser depois coletadas pelo departamento de compras, pelo responsável, né, em compras, para poder fazer essa apuração. Então, a base de dados são as ordens de compra colocadas por item, que o departamento de compras colocou, e aí, a partir dessa ordem, a data de entrega do item e a data de registro de entrega do item que foi feita pelo pessoal do recebimento. E também a quantidade de item na linha, por linha, né? Na verdade, a quantidade de itens por linha, e a quantidade de itens entregues registrados. Né? Então, se você tem lá na linha 1, a quantidade do item é 100, e foi registrada a entrada de 100, ok. Aí, na segunda linha, você tem 100, aí foi registrado 102, opa, tem um erro ali. Tem uma ocorrência que vai ser apurada depois, né? Ela é registrada e depois vai ser apurada. Então, só reforçando aqui mais uma vez, a gente não está falando, nesse momento, de que ações você vai tomar ali no momento em que houve o erro, né, para que ele seja corrigido. Isso, cada empresa tem um procedimento. Tem empresas que são radicais e falam, qualquer erro, a nota tem que ser devolvida, radicais assim, no sentido de exigir mais do fornecedor, né, não radicais de alguma coisa fora do normal. De exigir mais do fornecedor, então ela deixa negociado com o fornecedor que qualquer erro, a nota fiscal vai ser devolvida imediatamente, o fornecedor tem que repor aquilo no mesmo dia. Né? Então, por isso que a gente não vai entrar no detalhe de como fazer algum ajuste disso, porque não é o caso. O que é importante para nós aqui é registrar a ocorrência para poder depois fazer a apuração, né, no primeiro dia útil do mês subsequente ao que você está avaliando. E a periodicidade desse indicador, ela é mensal, né? Todo mês é feito o registro das ocorrências, feita a apuração no primeiro dia útil subsequente, né, do mês subsequente, e isso durante 12 meses, entre janeiro e dezembro, normalmente, que é o ano fiscal do Brasil. Tá legal? Aí, partindo para o outro indicador, o PPM, que é partes por milhão, o objetivo, como a gente já comentou inicialmente nas partes anteriores do curso, o objetivo é medir a quantidade de itens não conforme entregues em relação à quantidade total descrita na linha da ordem de compra. E o cálculo é a quantidade não conforme, medida na linha, dividido pela quantidade de linhas ou quantidade de itens, vezes 1 milhão. Então, novamente, a gente reforça aqui, o monitoramento é pela linha. Então, usando o exemplo da ordem de compra de 5 itens, vamos supor que um item, uma linha, vieram 10 mil peças, né, e 15 vieram com defeito. Dessas 10 mil peças, 15 com defeito, o pessoal da qualidade vai ter que reportar isso. Então, a ordem de compra tal, do fornecedor tal, na linha tal, né, o código de item tal, da linha tal, eram 10 mil peças recebidas e 15 estavam com defeito. Elas foram segregadas, separadas e vão ser repostas, ou vai ter uma política de reposição dos produtos não conforme de cada empresa, vai seguir esse procedimento. Então, quando você receber esse registro, né, do pessoal da qualidade, que também tem que estar parametrizado uma forma disso ser registrado para depois você puxar esse relatório, você vai fazer a conta lá e vai pegar, bom, nessa linha aqui dessa ordem de compra desse fornecedor, eram 10 mil e 15 veio com um defeito não conforme. Então, você divide 15 por 10 mil vezes 1 milhão. Então, essa conta, no caso desse exemplo nosso, vai dar um PPM de 1.500. Tá legal? Então, sempre por linha. A base de dados é similar à anterior, ou seja, é a ordem de compra, que tem as informações,
né, da quantidade e tudo mais, e a quantidade de itens recebidos não conforme que o pessoal da qualidade vai registrar. Então, eles vão prover essa informação. E a periodicidade é a mesma, né? Apurar durante todo o mês os recebimentos de cada fornecedor, cada item, e fazer o fechamento no primeiro dia útil do mês subsequente. E aí, sempre de janeiro a dezembro, conforme o nosso ano fiscal aqui no Brasil. O terceiro indicador que a gente também já comentou superficialmente, mas é importante para compras, é preço divergente na nota fiscal. O objetivo, claro, é verificar a quantidade de itens faturados com preço divergente ao da ordem de compra, para mais ou para menos. É importante verificar para mais ou para menos. Tem empresa que pode apenas optar por reportar preços acima, os abaixo não. Mas a sugestão nossa é que você reporte os dois. Porque o ideal é você ter o histórico de compras completo e correto conforme, né, conforme foi o combinado. Então, se o preço é 10, tem que vir por 10. Ele não tem que vir nem por 11, nem por 9. Então, qualquer divergência dessa tem que ser reportada uma ocorrência para o fornecedor ser comunicado. Né? E corrigir os eventuais problemas aí que possam gerar uma nova divergência de preço. Então, o cálculo também segue a mesma lógica. Né? 100 menos a quantidade de ocorrências por item, dividido pela quantidade total, vezes 100. Aí você vai ter o número que você quer. Então, se você define 100% de assertividade, ou seja, não pode ter nenhum preço errado, você vai fazer essa conta, você vai ter o número, se é 100, se é 80, se é 90, se é 95, 99. Então, é só usar essa fórmula como base. Repetindo, essa fórmula é um exemplo, uma sugestão, você pode usar outras fórmulas, mas tem que entender que tem que chegar nesse número percentual, né? De 90%, 80%, enfim. E aqui, nesse caso, do preço divergente, é bom destacar que o sistema ERP tem que estar parametrizado para que, na hora que dê entrada na nota fiscal, registre o preço que está na nota fiscal. Se o preço estiver divergente, o sistema vai apontar um erro. Aí vai ter que ser feito o ajuste, né, vai ter que ser feita a correção, e aí ele vai entrar de novo com um novo preço, aí o preço correto, né, mas tem que ficar registrado o preço errado. Por quê? Porque na hora que você tirar o relatório, se o ajuste de preço for feito em cima do registro do preço errado, você nunca vai ficar sabendo, né, quantos preços errados vieram por fornecedor. Então é importante conversar com o pessoal de TI para que esse registro fique, né, para que você tenha essa informação da divergência para apurar a sua ocorrência, mas que também fique o preço correto para que no histórico de preço você tenha lá o preço real, né, o preço correto do fornecedor. Então é importante conversar com o pessoal de TI para ter isso bem parametrizado. E a base de dados é a mesma, né? É o preço da linha do item recebido, gerado pelo pessoal do recebimento, e o preço da linha da ordem de compra, que foi colocada pela área de compras. E a periodicidade também é a mesma. Apurar durante todo o mês, e aí fazer a verificação, né, no primeiro dia útil do mês subsequente. Tá legal? Então, esses três indicadores, eles são aqueles que atendem praticamente todas as demandas de compras em relação a você medir a sua performance. Porque eles cobrem a pontualidade, que é chegar na data que foi combinado, a quantidade, que é chegar na quantidade que foi combinada, na qualidade que foi combinada, e também chegar no preço que foi combinado. Então, se tudo isso acontecer diariamente com todos os fornecedores dentro do combinado, sem nenhum erro, nenhuma não conformidade nenhuma ocorrência para se reportar, o departamento de compras vai estar entregando um excelente serviço, né, para toda a empresa, garantindo o fluxo do processo, do que depende dele, garantindo o fluxo do processo sem nenhum retrabalho, sem nenhum custo extra. Então, esses três indicadores, que na verdade medem 4 aspectos do processo, eles devem ser implantados na empresa, com certeza. E agora nós vamos falar sobre outros 3, que eles são indicadores, até a gente comentou também anteriormente como exemplo, que são você medir a quantidade de ordens de compra por fornecedor. É a quantidade de ordens de compra colocada comparada a uma meta de máximo de ordens de compra por fornecedor. O objetivo desse indicador é você trabalhar, na verdade, as atividades do pessoal do PCP,
ou de materiais, de planejamento, que vai colocar as requisições de compra. Porque às vezes o pessoal coloca, né, não organiza corretamente, coloca muitas requisições de compra para o mesmo fornecedor, para entregar na mesma semana, para entregar na quinzena ou dentro do mês, e às vezes isso não é necessário, porque você pode ter um trabalho mais estratégico de avaliar a demanda gerada pelo sistema, né, e consolidar isso em menores ordens, com entregas, né, uma mesma ordem com entregas diferentes, enfim, você pode fazer um outro trabalho que seja um trabalho mais produtivo. Então, esse tipo de indicador pode monitorar isso, porque às vezes no dia a dia, né, se a empresa também tem um sistema que coloca ordens de compra diretamente, às vezes você nem fica sabendo de algumas que foram colocadas, porque o sistema já fez isso para você, né, isso gera um retrabalho desnecessário, porque são várias ordens para aprovar, são várias ordens para entregar, são várias ordens para confirmar, né, o recebimento, são várias ordens para ficar fazendo o monitoramento, e você pode consolidar tudo isso em poucas ordens. Então, é um indicador que pode ser colocado caso haja necessidade de monitorar isso aí, porque, como a gente falou, às vezes você nem fica sabendo que está acontecendo isso. E acaba sendo desgastante, né? Você vai saber isso depois. Um outro indicador é o tempo gasto para a colocação da ordem de compra a partir do recebimento da requisição. Como a gente comentou anteriormente, isso pode ser definido através de um procedimento. Procedimento da empresa, procedimento do departamento de compras, onde o responsável tem um dia para colocar a ordem de compra. E nem um dia mais. Isso pode ser definido como procedimento, mas se a empresa quiser também pode colocar um indicador para acompanhar se isso está ocorrendo mesmo. E o nível de compliance do fornecedor, que é a quantidade de fornecedores que atendem os requisitos de compliance da empresa. Então, esse é um indicador um pouco mais, assim, que tem a ver com o fornecedor e depende de um pouco mais de informações que você precisa monitorar, né, em relação ao que o fornecedor está cumprindo ou não. Primeiro, você tem que definir para ele o que ele tem que cumprir. Então, cada empresa tem um grupo de parâmetros, né, de obrigações e deveres do fornecedor que ele vai ter que cumprir. E aí você vai monitorar se ele está cumprindo e como que ele tem que responder a esses parâmetros que você define. E a partir da resposta que ele der, você vai dizer se ele está ou não cumprindo aquilo que você precisa. Então, isso é um pouco amplo, a gente não vai colocar exemplos aqui, aí cada empresa busca, né, cada departamento busca que tipo de compliance você está querendo fazer. Que tipo de responsabilidade você quer cobrar do seu fornecedor e monitorar para que ele cumpra rigorosamente conforme você pediu. Tá legal? Então, gente, com aqueles 3 primeiros indicadores e mais esses aqui, nós acreditamos que compras vai estar realmente muito bem amparada no que diz respeito ao monitoramento da sua performance, do seu desempenho. Atingindo esses resultados conforme o que foi combinado e acordado entre todas as áreas da empresa, certamente compras vai estar, como a gente disse, entregando um ótimo serviço para a empresa. Tá? E se vocês quiserem colocar, você quiser colocar mais, colocar outros indicadores, fique à vontade. É só ter em mente que precisa ter o acordo de todos, que precisa ter uma base de dados que vai ser gerada por alguma área, essa base de dados tem que ser confiável, e você tem que ter uma forma de extrair esses relatórios, essas informações, para poder apurar o seu resultado. Então, isso é importante ter na hora de colocar os indicadores. E tem um aspecto aqui que a gente quer destacar, que tem a ver com redução de custo. Redução de custo é um objetivo também muito importante da área de compras. Por que a gente não falou dele até agora? Porque, normalmente, redução de custos não é tratado como um indicador-chave de desempenho. A redução de custos é uma meta, né, que cada departamento de compras tem, baseado no objetivo geral da empresa, também, né, baseado no objetivo geral, onde a empresa deseja, por exemplo, reduzir em 10% por ano o gasto em compras. Então, você tem gastos com matéria-primas, gastos com indiretos, gastos com materiais auxiliares de produção, material de escritório, material de limpeza, serviços, né, que você contrata serviços. Então, pode ser que seja definido, eu quero 10% em todo o gasto. Aí, cada comprador vai ter as suas atividades para poder atingir. Então, você tem lá o gasto do ano anterior, você vai ter que pegar aquele gasto e reduzir ele em 10%. O que o comprador vai fazer, ou a compradora vai fazer, vai depender da estratégia dele, do que ele está comprando, de como está o mercado, enfim. E isso pode ser registrado mensalmente também, aliás, deve ser registrado mensalmente, mas ele não tem esse
esse aspecto de indicador-chave de desempenho, né? Ele é tratado de uma outra forma, como um objetivo, uma meta do comprador em si, né? Uma meta dele ali de custo. E você pode definir também que você quer, ao invés de 10% no gasto global, 5% por fornecedor, ou seja, todo fornecedor tem que ter uma redução de 5% do seu no faturamento que ele tem para a empresa, né, para o cliente dele, em relação ao ano anterior. Então, enfim, tem várias metas a se definir aí, mas a gente não incluiu porque isso não é tratado diretamente como indicador-chave de desempenho, tá legal? Então fica aí a observação. E na próxima parte, a gente vai falar um pouco sobre que ações nós devemos tomar, né, com quem nós devemos falar, dependendo do resultado de cada indicador-chave, e o que eles precisam fazer, né, para que o problema não ocorra. Módulo 1, KPIs de compras. Parte 5. As ações a partir dos resultados dos KPIs. O que o resultado apurado pelos indicadores-chave de desempenho tem a dizer para quem está monitorando? Não entender quais ações precisam ser tomadas com base nos resultados apontados pelos KPIs torna inútil a sua medição. Então, o que nós vamos falar agora com mais detalhes, nós já comentamos anteriormente ao longo do curso, que é a importância de tomar as decisões a partir dos resultados ruins apontados pelos indicadores. Então, depois de todo o trabalho de organização da empresa, de trabalho em equipe, de definição das metas em compras, dos indicadores e tal, não adianta a gente apurar o indicador, verificar que ele não atingiu a meta, por exemplo, se a pontualidade é 90%, você verifica que ele não atingiu 90%, ele atingiu só 80%, ou 85%, ou 70%, e entender que aquilo é uma condição natural de que no próximo período, no mês seguinte, isso não vai acontecer de novo, que alguém não vai cometer o mesmo erro que cometeu anteriormente. Então, o foco do indicador não é isso. É você fazer a apuração e, a partir do resultado, se for abaixo da expectativa, trabalhar, né, entender, trabalhar junto com as áreas, os fornecedores, entender o que aconteceu para que isso não se repita novamente. É mitigar, é eliminar a chance desse problema ocorrer de novo. Você pode até ter um outro problema no mês seguinte, mas esse problema você tenta sanear, tenta corrigir para que ele não se repita, tanto internamente como externamente junto aos fornecedores. Então, para isso, nós criamos 3 problemas aqui de exemplo, que nós vamos falar sobre eles, para ilustrar as principais causas e as nossas sugestões de como devem ser abordadas essas causas, né? Então, o problema 1, por que a meta de pontualidade não está sendo atingida, né? Entregas em atraso. Então, vamos supor, né, no nosso exemplozinho de pontualidade, você definiu lá a pontualidade de 90%, e isso não aconteceu naquele mês que você apurou. Ou não vem acontecendo conforme você esperaria que acontecesse, não está atingindo os 90% ou mais. Então, as causas podem ser o atraso do fornecedor, pode ser registro atrasado no recebimento da empresa, erro na data de registro, né, registro errado, prazo de entrega menor que o acordado, ou problemas com a transportadora. Pode haver outras causas também, mas as principais são essas, né? Mas o foco aqui que a gente quer ter é na necessidade de agir sobre as causas, né? Então, vamos falar com um pouco mais de detalhe. Atraso do fornecedor. O fornecedor pode ter atrasado por um problema de parada de produção, por falta de energia elétrica, ou porque faltou material para ele dar continuidade, ou porque o processo dele está um pouco bagunçado e ele não controla muito bem o que está acontecendo, ou porque alguém esqueceu de despachar o produto, alguém errou na data de entrega, né? Registrou que a data de entrega para o cliente do fornecedor era dia 10, na verdade não era dia 8. Então, todas essas causas podem ser responsáveis pelo atraso. Então, você tem que conversar com o fornecedor, chamar ele na empresa ou visitar a planta dele, dependendo da situação, e conversar, olha, nós não podemos mais ter atraso. Nós não podemos mais ter atraso por motivo nenhum. Então, você tem que verificar os seus principais problemas e corrigi-los, para que não ocorra. Porque se os atrasos continuarem se repetindo, nós vamos ter que tomar uma providência em relação a vocês, né? A conversa é mais ou menos nessa linha. Ser firme com o fornecedor e dizer, não queremos atraso. Não precisa entregar adiantado, mas nós não queremos nem atrasado nem adiantado. Nós queremos exatamente na data que está na ordem de compra. Um outro motivo, registro atrasado no recebimento. Ou seja, o pessoal recebeu a nota fiscal, mas não registrou a entrada naquele dia. Deixou para registrar no dia seguinte, ou juntou tudo para registrar no final da semana.
Tem que conversar com o recebimento também, falar com o gestor da área, entrar no entendimento para que isso não ocorra, porque não adianta nada você receber e não registrar e passar a informação errada, você não vai conseguir monitorar, né, o desempenho do fornecedor. Então, isso tem que ser corrigido e o pessoal internamente tem que se conscientizar, né, que tem que ser feito na data exata que chegou. E aí pode ter ocorrido um problema de excesso de notas fiscais naquele dia, faltou alguém, ou teve algum problema de sistema que acabou acumulando as notas. Tudo isso a gente pode descobrir, né, fazendo esse tipo de trabalho, mas o importante é que ele não se repita. Né? O erro na data de registro também é aquela distração, né? Você, em vez de digitar dia 10, digitou dia 11. Então, falar para o pessoal, fica mais atento aí. Né? Prazo de entrega menor que o acordado é um problema muito comum que acontece e que a gente acaba falando que está apagando incêndio por causa disso. Você define um prazo de entrega de 10 dias e o pessoal que coloca a requisição coloca em 5. Aí a área de compras emite a ordem, não percebe isso, o fornecedor recebe, ele vê que está em 5 dias, por exemplo, ele colocou a ordem dia 10 para entregar no dia 15, mas o correto é entregar no dia 20, porque o acordado foram 10 dias. Então ele ignora isso também e manda com 10 dias. Resultado, vai atrasar aqui, pode ter problema de produção, parada de máquina, uma série de retrabalhos e contratempos aí para a empresa. Então, a ação sobre isso é tanto no fornecedor como no recebimento, no PCP, que colocou as ordens de compra, as requisições de compra, desculpa. Porque o fornecedor ele tem que estar ciente de que se ele receber uma ordem de compra que não tem a data correta, o preço correto, descrição, enfim, qualquer divergência, ele tem que entrar em contato e falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está batendo com o que a gente combinou, para que a gente possa fazer a correção. O fornecedor tem que ter isso na cabeça. Toda a ordem ele tem que verificar e reportar alguma divergência. E o pessoal de PCP, materiais, que vai gerar requisição de compra, ele não pode trabalhar de acordo com o que não está combinado. Se aconteceu alguma emergência, ele tem que avisar compras, para que compras trabalhem em cima disso para tentar resolver o problema. Mas nunca por decisão própria, não colocar na data correta que foi combinado e esperar receber o material. Isso não está correto, então tem que ter conversado. E se tiver algum problema, né, que não seja possível trabalhar com 10 dias, aí tem que fazer uma nova negociação com o fornecedor para chegar no meio termo. Ou 5 que eles precisam, ou 7, enfim, tem que trabalhar em cima disso aí para que não ocorra mais. Tanto o pessoal que emite a requisição de compra, quanto o fornecedor. Né? E pode ser uma causa também por problemas da transportadora. Pode ter acontecido um acidente, pode ter acontecido um assalto no caminhão, né? Ou a transportadora esqueceu, né? Independente do problema que seja, ele tem que ser corrigido. É difícil você prever, né, que vai acontecer um assalto, que vai acontecer um acidente, ou o caminhão quebrou. Né? Isso é meio difícil, mas, de qualquer forma, tem que ser conversado com a transportadora. Se a transportadora for contratada pelo cliente, tem que chegar lá e falar, olha, isso não pode acontecer. Se ela foi contratada pelo fornecedor, o fornecedor também tem que tomar essas providências. E é de uma forma, assim, não tem que acontecer mesmo, porque se continuar acontecendo, a gente vai ter que partir para um outro fornecedor, para uma outra transportadora. Né? Isso tem que ficar bem claro, porque não adianta a gente ficar falando e o fornecedor não se engajar. E aí a gente comentou anteriormente, numa etapa do curso, né, o engajamento do fornecedor. O fornecedor tem que estar engajado, a transportadora tem que estar engajada nos objetivos do cliente. Então, se isso não está acontecendo, a gente arruma outra transportadora, um outro fornecedor. O problema 2, por que recebemos muitos produtos não conforme? Um problema também bastante comum, né? Produtos fora da especificação. Então, as principais causas, as mais comuns, são erro do fornecedor, erro na especificação de compra, especificação revisada, mas não enviada para compras e, consequentemente, para o fornecedor, ou o recebimento não possui a especificação atualizada para comparação, né? Para a validação do produto que chega. Então, isso é bem comum. Né? Então, o erro do fornecedor é o erro, né? Tem que verificar por que ele errou. Se ele errou na hora de formular o produto, de produzir o item, se ele errou na hora de... Ele entendeu que o material era um, mas na verdade era outro. Né? Foi um erro de separação de material na hora de despachar. Né? Podem ser vários erros, mas o importante é entender quais foram e o fornecedor entender quais foram e saber que não pode mais acontecer. Então, ele vai tomar as devidas providências internamente para que esse erro, independente de qual for, ele não seja cometido de novo. Né? Um erro na especificação de compra. Aqui é um erro que você acordou com o fornecedor uma coisa, mas por algum erro interno especificou outra. Então o fornecedor estava com uma informação e a gente internamente estava com outra. Ele mandou o material, chegou aqui,
estava não conforme com o que a gente estava esperando. Mas estava não conforme porque aconteceu um erro que ninguém viu, que só foi corrigido porque teve essa divergência na hora de receber o material. Então, é corrigir a especificação ou nossa ou do fornecedor para que isso não ocorra, né? E a especificação é revisada, mas não enviada para compras e para o fornecedor. Quer dizer, o pessoal da engenharia de produto, qualidade, engenharia de processo, eles alteram a especificação por uma demanda interna, por uma necessidade interna. O pessoal da área comercial alterou o produto de venda, por exemplo, mas não comunica compras, né? Então, faz tudo internamente, avisa o recebimento, avisa todo mundo, mas esquece de avisar compras. Então, na hora que chega um pedido de compra, né, o fornecedor vai receber a ordem de compra lá e vai mandar aquilo que ele tem. Se ninguém atualizou com ele, aí quando bater no recebimento, vai descobrir que está divergente. Aí vai ver, foi porque não mandou, né, a especificação. Então, isso tem que ser trabalhado internamente também, um procedimento e tudo, um controle, para que sempre que houver alteração, enviar para compras, para o recebimento, para o fornecedor, para todo mundo. E a última causa aqui é o contrário, né? O pessoal fez a alteração, mas o recebimento não tem a especificação atualizada. Compras tem, o fornecedor tem, o recebimento não tem. Aí, na hora que o fornecedor manda a nota fiscal com um novo produto, o recebimento olha e fala, não, mas não é isso aqui que eu tenho. O que eu tenho é esse aqui, eu recebi esse aqui. E ele vai registrar uma ocorrência de não conformidade, mas, na verdade, é porque ele não tinha a especificação correta, né? Então, você vê que, por falta de comunicação, e a gente sempre falou ao longo do curso, a comunicação é muito importante, né? Precisa ter comunicação entre as áreas, precisa ter um procedimento por escrito e seguido, né? Se você atualizar tal coisa, você tem que comunicar a área B, a área C, a área D, para que tudo corra sem interrupções no fluxo, né? No processo, sem retrabalho, sem desperdício, né? E aí o problema 3, porque os compradores, compradoras, recebem muitas requisições de compra do mesmo item. Isso é um problema interno que muitas empresas têm, né? Que é a repetição de requisições de compra. Várias requisições de compra do mesmo item, para o mesmo fornecedor, no dia, na semana, na quinzena, no mês, né? E algumas das principais causas que a gente destacou aqui para você, pode ser a área de materiais não quer fazer estoque, né? Então, ela decide lá por quanto que ela não quer fazer estoque, então ela fica toda hora colocando requisições de compra de volumes pequenos para entregar, então ele consome, entrega, consome, entrega, consome, entrega. Está errado isso. Um outro motivo, não existe análise de demanda. Um outro motivo, o sistema RP está parametrizado dessa forma para ficar gerando requisição automática. Então, esses 3 problemas a gente tem que conversar com o pessoal de materiais, porque a área de materiais até pode não querer fazer estoque, mas isso tem que ser trabalhado entre as partes. Porque você ficar emitindo várias requisições para várias entregas para manter o estoque baixo, para não ter custo, você pode não ter custo na sua área, mas você pode estar transferindo esse custo para uma outra área da empresa, como, por exemplo, um excesso de gasto com transporte. Vários transportes para entregar, né, vários fretes para entregar o material. Isso aí gera um retrabalho para as áreas, que tem que ficar colocando ordem de compra, tem que ficar monitorando, fazendo follow-up, o fornecedor também fica recebendo um monte de coisa. Isso ajuda a alguém cometer um erro, né, porque é muita ordem toda hora, e então isso tem que ser tratado de uma forma diferente. Ou a área de materiais pode juntar as demandas dela, colocar tudo isso numa ordem de compra só, com várias entregas ao longo do mês, né, ou ela pode trabalhar, não, você vai ter que aumentar um pouco o seu estoque, porque o custo que você está evitando, eu estou gastando em outra ponta. Eu estou gastando com frete, eu estou tendo um trabalho desnecessário junto à área de compras. Então, essas conversas têm que ocorrer a nível gerencial, né, a nível da diretoria da empresa também, para que se chegue num consenso melhor para todo mundo, pensando que o que importa é o todo, é a empresa toda funcionando da maneira mais eficaz possível, e não um departamento funcionando de um jeito, comprometendo o outro e vice-versa, né? Não existe análise de demanda. Isso aí significa que, conforme o sistema gera a requisição, o pessoal responsável não faz uma análise para consolidar, né? Não faz uma análise para organizar essas demandas todas e colocar isso numa ordem de compra só, juntar datas, né? Porque não precisa você entregar segunda, quarta e sexta. Se você entregar só na segunda ou na quarta, você já atende toda a demanda. Porque tudo isso é custo, né? Cada ação dessa é um trabalho que o departamento vai ter. Compra vai ter que fazer uma ação, o fornecedor outra, o recebimento outra. Então, quanto mais organizado e produtivo for, melhor para todo mundo. E aí o sistema, né? O sistema RP está parametrizado dessa maneira. Então a pessoa fala, não, o sistema está assim, eu vou seguir assim.
Não, então vamos conversar com o pessoal de TI, vamos verificar se pode ser feito de outra forma, vamos tentar fazer um negócio mais racional, para que não haja essa repetição constante que gera um trabalho grande para todo mundo e, na verdade, não traz quase benefício financeiro nenhum para a empresa, nem para o processo produtivo. Né? Então, a gente citou esses 3 problemas que acontecem nas empresas, e o foco principal deles, quer dizer, podem haver outras causas, podem haver outros problemas, vão haver, com certeza, outras causas e outros problemas, mas o foco nosso aqui é reforçar a ideia de que o indicador-chave de desempenho foi implantado, tem uma meta, essa meta não foi atingida, a gente tem que ir atrás e entrar no detalhe. Buscar informação, conversar com as partes envolvidas, solicitar, né, cobrar para que não aconteça novamente, para que o fluxo ele siga de uma forma ininterrupta, gerando a maior rentabilidade possível para a empresa. Esse é o foco. E para encerrar, aqui nós criamos um vídeo apurando e reportando os indicadores, um vídeo bônus para você, onde nós vamos demonstrar de forma prática tudo que nós fizemos no curso até agora. Então, nós criamos um relatório fictício com informações extraídas do ERP, de entrega, de recebimento de materiais, e nós vamos mostrar como transformar esses dados brutos do ERP em indicadores. Né? No indicador, apontar a performance dele, quanto que deu naquele mês, qual é o gráfico que você pode fazer, né? A sugestão que a gente vai dar de gráficos para você demonstrar esse resultado para o seu gerente, para a diretoria, para a empresa como um todo. Né? Então, nós fizemos esse vídeo, a gente espera que você goste muito dele, que ele seja muito útil. Caso você não tenha um sistema ERP que consolide e que já ofereça para você esses relatórios prontos, a gente tem a certeza de que essa planilha vai ajudar muito. É simples, é prático e é bastante eficaz para você demonstrar o resultado dos KPIs da sua empresa. Vamos lá, então? Bom, então nós vamos começar a falar agora sobre a nossa planilha para a construção dos indicadores-chave de desempenho, mas antes de começar, eu queria fazer 2 observações aqui. A primeira é que todas as informações dessa planilha são fictícias. Todas. Elas não têm nenhuma relação com nenhum banco de dados de nenhuma empresa. Se houver alguma coincidência de um número, um código de item ser igual ao que você tem na sua empresa, ou o número de uma ordem de compra for igual ao que você tem, é pura coincidência, porque nós não extraímos nenhuma informação aqui de banco de dados. Elas foram colocadas todas de forma aleatória, todas elas. A não ser a descrição do item, que na verdade nós pegamos uma parte da descrição de itens do NCM, né, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Nós pegamos uma parte da descrição, colocamos aqui, cortamos uma parte dela e incluímos aqui no final aqui de produção nacional, essas 3 palavras aqui. E aí nós juntamos essas descrições e aí você pode reparar que tem algumas informações que parece que existe um erro de português aqui, né? Aqui, né? Mas na verdade não é, não. Aqui também. Não são erros de português, nós deixamos assim propositalmente, que é para não ter nenhuma vinculação com nenhuma descrição. Tá? Então, todas as informações que estão aqui e todas as informações das outras abas, que são baseadas nessas informações aqui, é tudo fictício. Qualquer número igual aqui vai ser pura coincidência em relação à sua empresa. E uma outra informação é sobre o layout. Nós optamos por um layout bastante básico, bastante simples, não tem nenhum elemento de design aqui, nem nessa planilha, nem nas outras, algum elaborado com cores, designs, grafismos, enfim. Porque o nosso foco aqui não é trabalhar o design, cada um tem uma preferência, gosta de trabalhar de uma forma, gosta de apresentar de uma determinada forma. Então, nós optamos pela simplicidade, com foco no conteúdo, né, no processo de transformação desses dados brutos nos indicadores-chave de desempenho. Esse é o nosso foco. Não é o layout, não é o grafismo, mas sim o processo para você transformar tudo isso aqui nos indicadores-chave de desempenho. Então, dito isso, vamos começar aqui a falar sobre a nossa planilha. A nossa planilha ela está dividida em 3 partes. Essa primeira parte, em azul mais claro, são as informações extraídas do sistema ERP ou de um sistema de planilhas que você tenha na sua empresa, e elas estão vinculadas à ordem de compra. São todas as informações que são geradas na hora que nós colocamos uma ordem de compra. Tá? Então, você pode ver aqui, tem o mês, código do fornecedor, o nome, o número da linha de compra, o número da linha, código do item, descrição, unidade de compra,
a quantidade, preço unitário, total, data de emissão da ordem de compra e a data de entrega. Esta parte aqui no azul mais escuro, com o cabeçalho azul mais escuro, são as informações extraídas através do registro feito pelo recebimento e pelo pessoal da qualidade. Então, quando a nota fiscal chega daquele produto, o pessoal do recebimento vai lá registrar a data de recebimento da nota fiscal. Vai registrar a quantidade que veio da nota fiscal, o preço, e o pessoal da qualidade, depois de fazer a inspeção, vai registrar aqui a quantidade de itens que vieram não conforme. Ele vai registrar a quantidade aqui. Como o nosso modelo aqui é em peça, então a quantidade aqui vai ser sempre um número cheio. Então, todas essas informações aqui, elas estão registradas no sistema ERP. Então, é importante você conversar, caso você não tenha isso aqui ainda, você conversar com o pessoal de TI, para que eles parametrizem o sistema de forma que você dê um comando e você consiga extrair tudo isso aqui numa planilha Excel para você poder fazer o seu trabalho. E, claro, nós estamos demonstrando essa planilha considerando que a sua empresa não tem um sistema ERP que possa fornecer toda essa informação aqui para você já parametrizada e pronta. Ou seja, você entra com alguns comandos ali e ele fornece para você não essa planilha, mas já o resultado final. A pontualidade, enfim, já faz todos os cálculos e já consolida para você, por fornecedor, por item, o resultado final. Tá? Então, se a sua empresa tem um sistema parametrizado, robusto dessa forma, essa planilha é desnecessária e já vai direto para o ajuste dentro do sistema ERP. Caso não tenha, e caso você não tenha nenhum sistema ERP e trabalhe só com planilhas, essa informação aqui é o que você precisa para poder fazer o seu trabalho de apuração dos resultados dos indicadores-chave de desempenho. Então, e essa outra parte aqui, num azul mais destacado, é a parte que nós, em compras, vamos inserir a partir do recebimento dessa planilha toda aqui. Então, vamos imaginar que você extrai a planilha do sistema ERP e ela vem só até aqui a coluna R. Essa informação aqui não vem na planilha. Mas nós já colocamos aqui para ficar mais fácil, para não ter que construir tudo junto. Tá? Então, você recebeu essa planilha, você extraiu essa planilha do sistema, aí você vai fazer o quê? Você vai incluir essas colunas aqui, dessa forma, né, para todas as linhas até o fim. Essa planilha aqui, a título de curiosidade, ela vai até aqui a linha 490, tá? Então, você vai fazer a inclusão dessas colunas aqui, e aí, linha por linha, você vai criar a fórmula para apurar o resultado, a ocorrência, né, em relação a esses recebimentos aqui, linha a linha, tá? Você vai apurar. Então, qual é a lógica aqui? Você vai pegar essa primeira fórmula aqui, ela faz o seguinte, ela verifica se a data de recebimento é maior do que a data de entrega registrada na OC, você vai registrar o número 1. O que é esse número 1? Significa que aqui houve uma ocorrência de atraso, porque a data está maior. E a fórmula verifica apenas se é maior. Aqui a gente não colocou se é menor, porque se for menor ou igual à data que está na ordem de compra, para a gente não importa, a gente só quer apurar o que chegou atrasado. Então, esse 1 aqui não é que significa um dia, aqui deu um dia de atraso, é que significa que houve uma ocorrência. Você pode observar aqui nesse caso, por exemplo, são 2 dias de atraso em relação à data, mas você vai registrar o número 1, porque ocorreu um atraso, uma ocorrência de atraso. Tá? Aqui, na quantidade do item divergente, você coloca uma fórmula que ela vai fazer a seguinte operação. Se J menos P10, o resultado dessa conta for diferente de 0, você vai registrar 1, senão você vai registrar 0. Qualquer resultado diferente dessa subtração aqui significa que houve uma ocorrência, porque ou você recebeu mais ou você recebeu menos. Aqui, no caso, você está recebendo 2 peças a mais. Se fosse o contrário, 405 aqui, 403 aqui, você estaria recebendo 2 peças a menos. E você não quer receber nem a mais nem a menos, você quer receber exatamente a quantidade da ordem de compra. Então, aqui você registra um número 1, porque houve uma ocorrência de divergência na quantidade desta linha desse fornecedor aqui. O preço divergente é a mesma lógica. Você subtrai o preço da ordem de compra menos o preço registrado pelo recebimento e que estava na nota fiscal. Se der qualquer coisa de diferente de 0, você vai registrar 1, né, porque houve uma ocorrência. Aqui, no caso, o preço está
alguns centavos maior. Se fosse ao contrário, se tivesse alguns centavos menor, também registraria, porque você quer receber exatamente a quantidade, o preço que você colocou na ordem de compra, que é o preço que foi combinado, né, com o fornecedor. Aqui tem uma ocorrência de não conformidade que nós não falamos ao longo do curso, mas nós incluímos aqui para você apurar se, apesar do ppm ter sido 0, se houve alguma ocorrência, como é o caso aqui. Nesse recebimento, o ppm foi 0, porque 15 dividido por 10.590 vezes 1 milhão deu menos de 1.500, que é o que a gente definiu aqui como limite, né? Então, aqui, se esse número, se essa conta aqui der 0, mas houve, né, itens rejeitados, itens não conformes, você tem um registro aqui para depois, lá na frente, falar com o fornecedor. E a gente vai conversar um pouquinho mais à frente aqui. E esse é o ppm, que nós também adotamos como indicador, e a fórmula é a seguinte: você divide o recebido, né, o rejeitado, desculpa, a quantidade rejeitada, dividido pela quantidade da ordem de compra. Sempre pela ordem de compra, tá? Não é pela quantidade recebida, porque a nossa referência é a nossa ordem de compra. É o que a gente quer e o que a gente precisa receber. Então, aqui, se ele coloca quantidades diferentes aqui, vai dar um número diferente. Então, é sempre sobre a ordem de compra. Então, nesse caso, aqui, a divisão deu 0, ou seja, não teve... dividiu isso aqui por isso aqui. Se o número for maior do que... Voltando, desculpa, vou corrigir aqui a informação. Essa fórmula, ela faz a conta de dividir o item rejeitado pela quantidade da ordem de compra. Tá? Então, qual é a lógica dela? Se essa divisão vezes 1 milhão, o número for maior que 1.500,01, ele vai registrar o número devido, ou seja, ele vai repetir a fórmula aqui. Se não, ele vai colocar 0. Tá? Então, ele faz essa conta pensando que qualquer número que der acima de 1.500,01, ele vai entender que deu mais do que 1.500. Então, ele vai fazer a fórmula e vai registrar o resultado que deu dessa fórmula, né, como é o caso aqui. Se for menor, ele coloca 0. Então, todos esses aqui, olha, eles deram mais do que 1.500, então foi registrado o número inteiro. Esse aqui deu menos, então ele não registrou nada. Tá vendo? Esse aqui deu menos, tem outros que deram menos, esse aqui deu menos, então ele não registrou nada. Tá? Então, essa é a fórmula para a gente apurar o ppm em relação à quantidade de itens rejeitados. Conforme a gente definiu, ele tem que ser maior do que 1.500. Então, feita a fórmula aqui, nessa linha, para cada uma dessas colunas, você copia para todas elas até o fim. Então, você vai ter de forma simples e rápida a apuração das ocorrências, linha por linha, fornecedor por fornecedor, ordem de compra por ordem de compra, item por item. Parece complicado no início, mas você vê que é bem simples. Uma vez que você tenha essas informações todas aqui dessa forma, no mínimo essas informações aqui, você consegue fazer a apuração. Então, você registrou a ocorrência e o ppm. Sempre lembrando que aqui tem que ser o número 1. Né? Você faz a fórmula para registrar o número 1, que significa uma ocorrência. Feito isso, você marca essa planilha toda aqui, porque aí nós vamos falar sobre a consolidação dessas informações. Nós vamos começar a consolidar essas informações. Então, você marca a planilha toda e clica em inserir tabela dinâmica. Então, você clicando, ele vai abrir uma nova aba com uma tabela aqui em branco, que nós já montamos, né, para ganhar um pouco de tempo na explicação para você, mas ela vem aquela tabelinha em branco, não sei quanto você está familiarizado com tabela dinâmica, né, mas ela vem em branco aqui, nós vamos explicar o passo a passo. Então, feito isso, ela vai abrir esses campos são todos os campos que estão aqui, né? Então, nós vamos fazer o quê? Trazer o mês para cá, o código do fornecedor para cá, o nome do fornecedor para cá, e aí nós vamos criar a consolidação dos fornecedores aqui. No mês de janeiro, fornecedor a fornecedor, né? Consolidado aqui. Aí nós vamos trazer as informações que nós queremos consolidar para o fornecedor, que são os nossos indicadores aqui. Então, primeiro, nós vamos ter que contar as linhas. Traz para cá e coloca aqui. Contagem. Por que contar a linha? Porque cada linha dessa, de cada fornecedor, ela significa a quantidade de itens que foi comprado dentro do mês de janeiro inteiro. Tá?
Ela significa a quantidade de itens comprados. Podem ser itens iguais, com datas de entrega diferentes, em ordens de compras diferentes, podem ser itens diferentes, em diferentes ordens de compra, em diferentes datas de entrega, não importa. O que importa é a gente saber que do fornecedor Alemanha foram comprados 53 itens, ou 53 linhas, da China foram 117 itens, desculpa, ou 117 linhas e assim por diante. E aí você pode fazer essa configuração aqui também, campo de valor, contagem, ok. Aqui nos outros, nós vamos fazer a mesma coisa, trazer eles para cá, né? E essas informações que nós estamos trazendo para cá são as informações que nós apuramos aqui. São as ocorrências que nós registramos, que nós construímos a partir dessa tabela. Então, nós vamos consolidar essas informações aqui, fornecedor a fornecedor. Ele vai trazer para cá o item, a quantidade, o preço, a ocorrência e o ppm. Só que nesse caso aqui, a gente não vai fazer contagem, a gente vai fazer a soma. Por que a soma? Porque nós vamos somar cada um dos números 1 que nós colocamos ali, cada um desses números 1 que nós colocamos aqui, porque a soma deles vai indicar a quantidade de itens com problema de atraso, quantidade de itens com problema de quantidade divergente, e assim por diante. Aqui, o total de ppms do fornecedor. Então, a tabela dinâmica, ela consolida essa informação para a gente. Então, aqui, das 117 linhas, 117 itens do fornecedor Companhia China de janeiro, 11 tiveram problema de atraso na entrega, 0 problema de quantidade, 3 com problema de preço, 9 ocorrências de não conformidade, gerando 17.876 ppm no total. E assim sucessivamente, né? Começando daqui, essa lógica para todos os fornecedores. Então, feito isso, a gente começa a trabalhar com a informação que a gente precisa dos nossos indicadores. A tabela dinâmica, ela não permite que a gente faça muitas edições, então o que nós vamos fazer? Copiar toda essa tabela aqui, copiar ela toda, e aí nós vamos abrir uma nova aba, que nós chamamos de dados base, e vamos colar essa tabela dinâmica. Colar como valores, para que não venha nenhuma formatação, né? Não venha nenhuma formatação da tabela dinâmica para cá. Tá vendo? Colar, esse aqui, especial, colar 1, 2, 3, valores. Tá? Então, fazendo isso, nós temos todas essas colunas aqui em azul. A gente já deixou pronta a tabela também, né? Mas se a gente tivesse copiado e colado, viriam todas as colunas aqui que estão em azul, com o cabeçalho em azul. Essas informações são exatamente as informações da tabela dinâmica. E o que nós vamos fazer? Nós vamos incluir nessa posição aqui essas colunas em laranja, com o cabeçalho em laranja. Por quê? Porque aqui nós vamos apurar o resultado final. Aqui é o resultado do nosso indicador, para cada um dos fornecedores. Tá? Então, aqui nesse de pontualidade, nós definimos que a pontualidade tem que ser no mínimo 92%. Aí nós vamos fazer aquela fórmula que eu comentei para você no curso, que ela podia ser um pouco diferente. Nesse caso aqui, ela está diferente, porque aqui na planilha, nós configuramos aqui todas essas linhas aqui, dessa coluna, para demonstração do número em percentual. Então, quando você faz essa fórmula aqui, você faz 1 menos F10 dividido por E10, você já vai ter o resultado final, né, da pontualidade. Ou seja, a Companhia Áustria, ela teve uma pontualidade no mês de janeiro, de todos os seus 8 itens entregues, de 87,50%. Por quê? Porque um deles foi entregue em atraso. Tá? E aí a gente repete essa conta, essa lógica, para todos eles. Aqui e aqui também. E essa lógica é uma lógica simples. Eu vou de tudo que eu recebi, quantos vieram com problema, quantas ocorrências nós apuramos e o que isso se traduz no número final. Tá? Então, 100% aqui de acerto, né? Não teve nenhum preço, nenhuma quantidade divergente. 100% no preço, não teve nenhum preço divergente. 62% em ocorrências. Pode ver que de 8, 3 itens vieram com problema de qualidade. E somados os ppms desses itens, a gente tem 52 mil. Bastante alto, né? E assim, você copia para todas as linhas aqui, e assim você vai ter a sua planilha final com os resultados apurados conforme os indicadores que nós escolhemos. E a partir dessa planilha,
nós vamos ter tanto os resultados, né, por fornecedor, mas também nós vamos ter uma ferramenta para poder trabalhar os fornecedores um a um conforme o desempenho deles, né? Então, você tem aqui o desempenho dos fornecedores dentro do mês, um a um, conforme cada indicador que nós escolhemos monitorar. Então, a partir dessa tabela, nós vamos fazer esse trabalho, conversar com o fornecedor, marcar reunião, verificar o que aconteceu, por que atrasou, por que não atrasou, né? Na linha daquilo que a gente falou ao longo do curso, sobre as ações em relação aos indicadores que foram apresentados na nossa apuração. Então, aqui é uma ferramenta para você apurar cada um deles, né? Você pode organizar a planilha por quantidade decrescente ou crescente do OTIF, do preço, enfim, do que você achar importante aqui, e aí começar o trabalho junto com o seu fornecedor. E a partir dessa planilha, nós vamos também criar as nossas apresentações aqui. Nós temos 4 apresentações diferentes aqui. Então, essa primeira é uma tabela dinâmica, e nós fizemos essa tabela dinâmica do mesmo jeito, né? Marcando aqui, inserir tabela dinâmica, ele abre uma nova aba, com uma tabela em branco, e a gente monta. O que é essa tabelinha aqui? Ela demonstra o desempenho de compras, a média do desempenho de compras em cada um dos indicadores aqui, e o total de PPM daquele mês, né, de todos os fornecedores. Para que isso? Para demonstrar, como eu falei, o nosso desempenho, né? Então, em relação à pontualidade, nós estamos em 85,36. Em relação à quantidade, nós estamos em 97,99. Em relação ao preço, 97,80. Em relação às ocorrências de não conformidade, nós estamos em 95,16. Apesar de a gente não estar apurando, não estar considerando esse indicador aqui no nosso modelo, eu tenho essa performance aqui. Você pode colocar ou não ele aqui. Em relação ao PPM, nós temos 95,293. Considerando que tem que ser no máximo 1.500, você vê que a gente não está bem, né? Na verdade, a gente não está bem em nenhum dos indicadores aqui. Apesar de serem 4 fornecedores só que apresentaram problema, é um PPM alto. Então, essa tabelinha aqui mostra o desempenho de compras. E aqui, conforme vão passando os meses, você tem janeiro, fevereiro, março, abril, você pode criar um gráfico de evolução do desempenho de compras. Um gráfico de linhas onde você mostra a melhora desses indicadores até atingir os objetivos. Tá? E aqui a gente deixou o nome do fornecedor, porque você pode escolher um fornecedor que você queira ver especificamente, ou se você quiser trazer essa coluna para cá, o que ela faz? Ela coloca, tá vendo, todos os fornecedores. Na verdade, ela repete essa informação que está aqui. A gente deixou ela aqui em cima, mas se você quiser também nem precisa. Se você tirar ela daqui, não vai fazer diferença nenhuma no resultado. Tá? Então, a gente montou, colocou o mês aqui, que é esse mês aqui. O nome do fornecedor a gente trouxe para cá, que ele fica aqui em cima. Aí, as informações dos indicadores. Lembrando que essas informações aqui são já os resultados finais que nós apuramos. Então, você tem que trazer a informação dessas colunas aqui, né? De todas essas colunas aqui que são os resultados finais de cada indicador. E aí você faz, esse aqui, por exemplo, você faz a soma, a média, desculpa, eu pensando uma coisa e falando outra, você faz a média. Por que a média? Porque é a média, né? Você vai fazer a média de todos os fornecedores, né? Cada um deu um resultado, você apura todos eles com uma média, você vai ter uma média final do departamento de compras. Aqui também é média, esse também é média, esse também é média, e esse aqui, ele é a soma. O único que é soma é esse aqui. Então, dessa forma, aqui repetindo, a gente fez um layout bastante simples, como a gente falou no início do curso, no início da apresentação da planilha, tá? Mas a ideia é mostrar que você pode apresentar o desempenho de compras geral fazendo esse tipo de tabela dinâmica. Aí depois você pode colocar esses dados em outro tipo de planilha para fazer a demonstração para a sua gerência, para a sua diretoria. Tá? Um outro modelo aqui de apresentação é um gráfico para você apresentar o OTIF. Então, o azul é a pontualidade e o laranja é a quantidade divergente. Então, você apresenta, tá vendo? Aqui tem os resultados de cada um deles, você apresenta de forma gráfica bastante fácil de visualizar todos os fornecedores. E aqui nós fizemos tudo junto para demonstrar todos eles de uma vez, mas o ideal é você dividir em pelo menos 3 partes, fazer 3 gráficos diferentes,
para que esses números fiquem maiores, as colunas fiquem maiores, fique mais bonito a apresentação. A gente colocou aqui, né, para você ter uma ideia de que é um tipo de, um modelo de apresentação muito utilizado, muito eficiente, né, que permite que a visualização seja rápida e fácil do nome do fornecedor e o atingimento da meta em comparação com os demais. O preço divergente também, a gente optou por esse gráfico aqui de barras, onde a gente colocou o resultado final aqui em cima, do modelinho diferente de layout, né? Sempre reforçando que nós não investimos no layout. E aqui você tem todos os fornecedores e os resultados em relação à divergência de preço. Quem atingiu, quem ficou longe, quem chegou próximo. Né? Você tem tudo aqui para demonstrar. Você pode dividir também em 2 ou 3 para ficar mais bonito. E o último, o PPM, seguindo a mesma lógica de gráfico, um gráfico de barras. Você vê que, como a gente colocou aqui em ordem decrescente, né, do maior para o menor, e só pegou esses 4, você vê que ele mostra um gráfico já bem mais fácil de ver. Né? E aqui nós escolhemos um layout de colocar o resultado aqui dentro de cada coluna. Né? O resultado está aqui, mas ele aparece aqui dentro da coluna, porque é uma coluna mais larga, então fica mais fácil a visualização. Então é isso, são esses modelos que a gente tem de sugestão, que são os modelos mais comuns, mais utilizados, para você fazer uma apresentação objetiva, direta, que não deixa dúvidas. Então você pode explicar, inclusive, olhando para esses gráficos, se você já tiver algumas informações sobre o motivo das ocorrências aqui, né? Você já pode ir explicando um a um o que aconteceu. Né? Aqui o desempenho de compras também, você pode explicar o motivo dos principais, vamos dizer assim, causadores do baixo desempenho. Tudo isso para apresentar para a sua gerência, para a sua diretoria. Então, com isso, a gente conclui a apresentação dessa planilha, desde o início, extração dos dados base, consolidação com tabela dinâmica, criação da base de dados, e aqui as apresentações. Tá legal? Então, a gente espera que você tenha gostado muito do curso, tenha gostado muito dessa tabela, que ela seja muito útil para você no seu dia a dia de compras, caso ainda você não esteja reportando os indicadores ou você esteja reportando outros indicadores, né? Que ela seja muito útil para você fazer isso, para você elevar o nível de estratégia dentro do departamento, através de um monitoramento de indicadores para tomar decisão, para resolver os problemas do departamento. Tá? E a gente pede para você curtir, visitar nossa página no Instagram e ficar atento, porque nós vamos lançar mais cursos, mais módulos, todos da área de compras, mais planilhas, e eu espero que todas elas sejam muito úteis e muito importantes para você na sua carreira. Tá joia? Muito obrigado e aguardamos você na nossa página no Instagram.